que é o grande conflito e como entender esse conflito generalizado que está ocorrendo à nossa volta? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Wellington, e ele perguntou exatamente: quero saber mais sobre o grande conflito. Então hoje nós vamos responder o que é o grande conflito, como ele acontece e como ele se iniciou e como ele se desenrola hoje. Mas antes disso, não se inscrevam para a gente fortalecer o evangelho, se inscrever no canal, deixar o like e as coisas que aparecem aqui no rodapé. E antes de abrirmos a palavra, os pedidos de oração de hoje. A irmã Terezinha pediu oração pela filha dela, Francisney, que vai fazer uma cirurgia e ainda não tem data marcada. Então possamos estar orando que essa cirurgia tenha a data agendada o quanto antes, que ocorra tudo bem, que nada de mal aconteça à filha da irmã Terezinha. O irmão, o nome aqui está um nome de empresa, então deve ser a empresa, né, do irmão ou da irmã, não sei. Controgel Climatização, pediu oração pelo filho Felipe. Então possamos estar orando pelo filho do irmão, Controgel Climatização, filho Felipe. E a irmã Cleudete pediu oração pela família, então possamos estar orando também pela família da irmã Cleudete. Sempre importante a gente estar orando uns pelos outros. Não se esqueçam, se vocês puderem, orar pelo aplicativo, orar também para que ele se mantenha no ar, porque a gente sabe que já sofreu alguns ataques de censura, então possamos manter no ar a palavra de Deus. Então vamos lá, pergunta do irmão Wellington. Quero saber sobre o grande conflito, como entender o que é o grande conflito, como se iniciou. Já no estudo de sábado agora, nós falamos sobre o segredo do mal e nós vimos lá a origem de como o mal se iniciou e tem tudo a ver com o grande conflito. Vamos abrir nossas Bíblias. São 3 textos. Eu vou começar com vocês com Apocalipse. Está diferente da ordem que eu coloquei aqui, mas eu acho que é o... Não, vamos Isaías. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Vamos na ordem que eu deixei aqui, que é mais seguro. Do 12 ao 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui nós vemos que um anjo caiu do céu, né? Uma estrela, a estrela da manhã, filho d'alva. O anjo Lúcifer, como que ele caiu do céu? Ele exaltou no seu coração, né? Subirei aos céus. Ele começou a ter o desejo por adoração, um desejo de ser semelhante a Deus, um desejo de que ele pudesse ser adorado assim como Deus era adorado. Ele se via ali perfeito, ele era exaltado entre os anjos, ele tinha uma posição, a gente já vai ver já daqui a pouco no verso de Ezequiel, que a gente também falou no nosso estudo de sábado. Então, ele tinha uma grande admiração dos outros anjos ali, mas ele queria ser adorado e exaltado como Deus. E esse orgulho, desejo de exaltação, desejo de querer ser adorado, começou a crescer dentro desse anjo. Vamos lá agora em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. A gente já vai responder a pergunta já de Isaías aqui que ele fez: como caíste do céu, ó estrela d'alva? Estrela da manhã, né? Filho d'alva, eu sempre confundo. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então, pela adoração, Lúcifer começou a causar intriga no céu, porque ele queria ser adorado, ele queria ser exaltado, e ele, através do engano, começou a semear no céu
aquilo que vinha no coração dele, né? E com isso houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás, contra o diabo, e ele foi precipitado na terra. A gente vê como caístes do céu, ó filho da manhã, estrela da manhã, filho d'alva, né? Então, nós vemos que aqui uma guerra no céu, ele causou uma guerra no céu e ele foi precipitado do céu, foi expulso do céu, não poderia mais ficar ali no céu, causando as discórdias, as intrigas que ele estava fazendo ali. Vamos lá, Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, a gente leu esse verso no nosso estudo. Ezequiel 28, verso 12 ao 15. Depois vamos ver o 17. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então aqui a gente já vê sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui no início ele fala do rei de Tiro, mas se a gente for ver em Daniel também, quando Gabriel aparece para Daniel, ele fala, estava lutando contra o rei da Pérsia. E normalmente, quando eles têm essa expressão, rei de tal lugar, quando um anjo está lutando contra um rei, aparece aqui da mesma forma, né? Uma lamentação contra o rei de Tiro, está fazendo uma associação também uma associação com o diabo, né? Assim como estava o rei de Tiro, o rei de Tiro não era perfeito, nunca foi perfeito, ele foi ser humano, nasceu pecador. Então ele está fazendo assim, o rei de Tiro fazendo uma associação com o diabo também. Então vamos lá, seguindo. Estavas no Éden, ó. Já não dá para ser o rei de Tiro, né? Jardim de Deus, mas é uma associação com o rei de Tiro, tá? Mas olhando agora, vamos olhar para Satanás, contra o inimigo de Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o bério, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engates e os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então aqui um outro ponto importante, né? Novamente, era perfeito e ele era um querubim da guarda ungido. Um querubim da guarda, se a gente vai lá nos livros de Êxodo, quando estavam fazendo a Arca da Aliança, foi feito 2 querubins de ouro em cima da arca, o querubim da guarda. Então, o anjo Lúcifer, ele estava sempre na presença de Deus ali, constantemente, muito próximo a Deus, assim como aqueles querubins que eram representados na Arca da Aliança. Lúcifer era assim também a sua posição no céu, ou seja, ele era exaltado, ele estava mais próximo de Deus. Verso 15. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, por algum motivo que não há explicação, não há motivo para ter acontecido, o pecado nascer no coração do anjo. A gente sabe o que ele queria ser exaltado, ele queria ser como Deus, ele queria ser adorado. Mas não tem uma explicação para isso. Porque se a gente explica, se a gente dá um motivo plausível para isso, a gente está dizendo que ele tinha razão e ele não tinha. Verso 17 agora. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis para que te contemplem. Então, novamente aqui, foi lançado por terra. O anjo que era muito exaltado foi lançado por terra. E enfim, estamos aqui diante do cenário do grande conflito. Um anjo rebelde que queria adoração para si contra Deus, um pai amoroso que sempre deu de tudo, sempre fez de tudo, sempre deu felicidade, sempre deu tudo. E mesmo assim houve essa rebelião no céu. Um ponto importante a gente associar um pouco com as nossas vidas hoje. Às vezes a gente é pai, mãe, a gente faz de tudo pelo filho, dá de tudo do bom e do melhor, corre atrás, faz tudo e o filho muitas vezes não dá valor.
é exatamente a coisa. Por mais perfeito que nós possamos ser aqui, nunca chegamos à perfeição de Deus. E Deus perfeito fazia tudo pelos seus filhos, tinha tudo. Era um lugar onde não havia tristeza, não havia miséria, não havia nada de ruim. E mesmo assim, um anjo que era extremamente exaltado, tinha uma posição de honra ali, se rebelou contra Deus porque queria adoração. E qual que é o objetivo hoje, né? Como que ocorre o grande conflito hoje? Desde o princípio foi a questão da adoração. O anjo queria ser exaltado, queria ser adorado, a criatura queria ser adorada. E hoje continua a mesma coisa, a criatura querendo ser adorada, querendo colocar o seu trono ali ao lado do trono de Deus e ser adorado igualmente. Só que hoje não mais no céu, hoje é no meu e no seu coração. As nossas atitudes, as nossas ações mostram a quem adoramos. Quando diz lá no livro de 1 Coríntios, quer comais, quer bebais ou qualquer coisa que fizeres, façais tudo para a honra e glória de Deus. Tudo aquilo que nós não fazemos, que é para a honra e glória de Deus, nós estamos fazendo para a honra e glória de Satanás. Ele está colocando o trono dele no nosso coração a partir do momento que nós o adoramos, que nós não adoramos a Deus, que nós falhamos naquilo que devemos fazer para com Deus. Então, no momento que eu assisto algo que não deveria, que eu falo algo que eu não deveria, que eu penso algo que eu não deveria, que eu faço algo que eu não... Tudo que eu faço que é o contrário à vontade de Deus, eu estou adorando Satanás, eu estou dando a ele o trono do meu coração. E é isso que nós devemos ter muito cuidado, porque as minhas ações determinam se ele está tendo êxito na minha vida ou não. Se ele está sendo adorado na minha vida ou não. A vitória da batalha do conflito, ele já perdeu quando Jesus veio aqui e demonstrou o amor. E ele já mostrou o caráter dele milhares de vezes para todo o universo. Todo o universo já sabe disso. Eu e você já sabemos disso. E mesmo assim, muitas vezes, por nossas falhas, por nós sermos pecadores, nós erramos, tropeçamos. E quando nós não nos arrependemos, colocamos e exaltamos ele em nossas vidas. Então devemos ter cuidado com isso. Um exemplo na vida de Jó, né? Ele dizia ali entre os anjos que Jó só adorava a Deus porque Deus era bom com ele. Então o que ele faz? Tudo o contrário, né? Ele tira tudo de Jó, ele destrói a vida de Jó, mostrando o caráter dele, que é a destruição, ele quer ver a miséria do ser humano. E a mesma coisa hoje, quando nós adoramos, ele está, vamos dizer assim, tentando jogar o nome de Deus na lama, que Deus já mostrou para todo o universo, então ele não faz mais isso. Mas entre as pessoas do mundo, elas podem achar, nossa, olha só, aquilo. Então, o grande conflito hoje é esse, a batalha da adoração. A quem vamos adorar? Estamos no meio dessa batalha entre adorar a Deus e adorar o diabo, adorar Satanás, o adversário. Um que é bom, um que é justo e um que é mau, injusto, totalmente opostos. E as minhas ações, as minhas escolhas demonstram a quem que eu vou adorar, quem que eu quero para a minha vida, o que que eu quero para a minha vida, o que que eu estou fazendo. Esse é o grande conflito em que eu e você nos encontramos. E as minhas escolhas, as suas escolhas vão definir quem é adorado na minha vida, na sua vida, e quem nós queremos nos associar, aquele que já venceu na cruz ou aquele que já perdeu já e só quer a minha miséria e a sua miséria, adorar aquele que quer a nossa desgraça. É a escolha que temos que fazer hoje. Esse é o grande conflito, meu irmão Wellington. Espero que eu tenha conseguido explicar para você. Tem muito mais coisas, muito mais profunda, que é só uma visão geral. Eu recomendo a leitura do livro O Grande Conflito, é um livro muito bom. Ele tem o audiobook no aplicativo, então se você tiver com o aplicativo, vai lá nos audiobooks, tem o audiobook do Grande Conflito. Eu recomendo estudar, ler, ouvir, fazer as anotações, que é muito importante para o seu crescimento espiritual. Espero ter respondido a pergunta do irmão Wellington. Convido agora os irmãos puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que temos de vida. Obrigado, Senhor, porque podemos estudar a Tua Palavra. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude, que possamos seguir os Teus caminhos, que possamos em nossas vidas sempre adorar a Ti, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.